Salve, galerinha! Pode cativar na área mais uma vez aí com vocês, para a gente quebrar as barreiras e promover a inclusão através da informação. E aí, mais uma barreira a ser quebrada hoje, e aqui com vocês, uma amiga do coração, mais um daqueles presentes de Deus que eu sempre falo para vocês. Agraciado eu sou, recebi vários e compartilho com vocês, porque é isso que tem feito a diferença para a gente na vida. Aqui com a minha querida amiga, doutora Lívia, veio participar aqui, bater um papo hoje sobre autismo. A gente vai falar um pouquinho, ela é médica, cardiologista infantil, tem uma clínica que ela vai contar para a gente, e a mãe do Rafa. Vocês vão saber por que depois, tá certo? Então vem com a gente, que esse vai ser diferente, hein? Tá ok? Bora lá, Lívia, bora bater um papinho de leve? Vamos conversar, vamos eh, conversar, distribuir conhecimento, falar sobre a vida, né? Essa que é Acho a isso parte muito mais importante. gostosa, né? É isso aí. E E aí, já corrigindo, mãe do Rafael e do Lucas, até o Lucas também, porque ó. o Lucas sempre fala: mãe, você só fala do Rafael. Boa, tá vendo? É isso que dá, você não se preparar para a situação. Isso aí já vai para aquela parte cinza, viu, Duca? Ajuda a gente lá depois. Mas Não, mas brincadeiras à parte, é porque a gente tem uma causa nobre também, né, Lívia, para exato. trabalhar hoje. E o Rafa é o filho da Lívia, que ela vai contar um pouquinho depois para vocês dos desafios, das surpresas, dos descobrimentos e das conquistas Isso, também diárias, né, Lívia? De como é ser mãe, é isso né? aí. E é isso, Lívia. Eu queria que você começasse um pouco explicando primeiro quem é a Lívia, né? Conta um pouquinho para o pessoal que está lá, porque eu já conheço e já gosto de graça. Olha, difícil, né? Pergunta difícil. Quem somos nós, né? Mas eu sou a Lívia, mãe de Lucas e Rafael, Rafael e Lucas, dois meninos maravilhosos, né? Eh, Sou professora, amo dar aula. Sou médica, cardiologista infantil, mas eu amo a parte de docência, amo estar distribuindo mesmo conhecimento, conversando. E eu dou aula assim mesmo, conversando e vamos que vamos, entendam. Quando não entender, pode perguntar, não existe pergunta burra, né? Então, assim, eu acho que vem aí. Eh, Tenho 2 pais maravilhosos que me ajudam, tanto com a parte familiar ainda, como com a vida de me ensinar, né. Um marido parceiraço, que agora que estou aqui, ele está lá com as crianças, né. Tem que dividir. Eh, Sou muito espontânea, né. E mãe de Lucas e Rafael. O que que acontece nessa história por que eu vim parar aqui, porque eu abri realmente uma clínica voltada, inclusive, para a questão do autismo, porque eu entrei nesse mundo do autismo, apesar de não ser minha especialidade, né, até tenho, às vezes, um pouco de medo de falar e ter aquelas críticas, né, tipo: "Pô, não é sua especialidade, o que que você tá falando aí?", né. Porém, na minha vida veio primeiro o Lucas, que já tem uns traços de TDAH, já é um pouco mais agitado, estamos já acompanhando com isso. Depois veio meu Rafa, que nasceu prematurinho, teve toda a dificuldade da prematuridade aí, e no desenvolvimento começou a apresentar uns atrasos. Inicialmente, será que é prematuridade? Será que não é? A gente até conversou, né, que inicialmente passei nos especialistas, como toda mãe, né, passa em um, passa em outro, não é um diagnóstico de primeira. Escutei que era todos os atrasos eram de prematuridade, e aí vai. Meu marido apontou: Lívia, você é pediatra, mas tem alguma coisa a mais. Eu sou educador físico, trabalhei já com muita criança, tem alguma coisa a mais que não é só o atraso da prematuridade, né? E nessa luta, com 2 anos, o Rafa, e a gente começou com 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, já investigando esses atrasos, né? Terapia, a gente já começou com 1 ano e meio, né? Mas com 2 anos veio o diagnóstico do autismo, né? E aí a minha vida, que sempre foi muito tum do coração, Uhum. né? Adoro também, mas começou a virar para outro lado, né, um lado que eu nunca imaginei. Como a gente estava conversando Uhum. novamente, na faculdade, se tinha alguma coisa que eu sabia que eu não gostaria de trabalhar, seria com essas áreas de neuro, de psiquiatria, né, porque são áreas muito complexas, né, muito, A mente eh, humana é complexa, né? extremamente, né, extremamente. Desde a parte neurológica anatômica, que já é muito mais complexa, Sim. quanto também a mente mesmo, né, por onde a gente anda e aí vai.
E aí era uma área que eu tinha muita dificuldade, porque eu sempre fui da matemática. A mais B é igual a C. E pronto, né? Não é 1 mais 1 é igual a 2, não tem muita fosforilação. E, e aí eu entrei nesse mundo, Deus me empurrou, fui estudando, fui estudando, fui estudando, como acho que todo mundo que entra neste mundo, e fui me apaixonando pelo tema, né? Então, assim, e nessa paixão pelo tema, passei por todas as fases do luto que uma mãe passa quando o seu filho não é o que você pretendia, né? Até não sei se eu cheguei a comentar contigo, quando eu engravidei do Rafa, foi quando eu fui convidada para dar aula na faculdade. E aí eu falei, opa, já garanto a bolsa do meu filho, né? Se ele quiser fazer medicina, tá garantido. Pode. Eu não vejo o Rafa, apesar de ser ter um autismo nível 2, tem uma dificuldade na comunicação, eu já tive pacientes, a vida mistura, né? Uhum. Alunos autistas que foram maravilhosos na faculdade, né? Tive colegas da minha turma que depois receberam um diagnóstico de autismo quando o filho teve, né? E que na faculdade a gente até, como acho que todo mundo já teve um colega que você fala, tem alguma coisa, né? Hoje em dia a gente já sabe que o autismo, o CDC liberou mês passado, né? 1 para 36. Até 8 anos, né? As crianças até Então, 8 assim, anos. se for ver, cada sala de escola deve ter uma criança que tem algum grau do espectro, né? E eu me perdi aí nessa brincadeira. Mas, assim, fui entrando nesse mundo, fui me apaixonando. E depois de passar por todas aquelas fases, ai, não, Deus, será que vai ser assim? E Aquela não primeira sei o fase do quê. luto, né? Que Do você luto, a gente passa por idealiza tudo. aquele bebê Johnson Negação, e no final da história. né? Será que vai usar a bolsa que eu já sonhei quando quando eu recebia o convite para É, dar aula, sei. né? Mas independente, pode, Sim. pode não. Hoje em dia, como a gente estava conversando antes, né? Tanta gente que não vai para nem faz faculdade, como nos Estados Unidos mesmo, né? Faz o profissionalizante, faz outra coisa e se dá tão bem na vida, né? Acho que a gente tem que também mudar um pouco essa visão brasileira de todo mundo ter que fazer faculdade, né? Às vezes um profissionalizante vai bem. Resumindo, passei por todos esses lutos, barganha e tudo mais. Até que eu lembrei, nessa de estudar, lembrei. Até que um dia eu tava, acho que eu comentei até isso contigo já uma vez. Tava lavando louça, chorando as pitangas. Ai, como vai ser o futuro do meu filho? E quando eu morrer? Porque eu acho que uma grande dor da mãe não é a criança. Pelo contrário, ser mãe do Rafael, do Lucas, é maravilhoso. Nossa, enquanto eu tô aqui, eu bato no peito e faço gol. Eu odeio futebol. Mas assim, vai muito bem e vai fácil. Mas o nosso grande drama é esse. E quando eu não estiver aqui do lado para dar o suporte? Já que ele tem um suporte nível 2, né? Como que vai ser? Quem vai estar do lado dele orientando a vida? Né? Meus pais já vão ter ido. Meu marido, né? Quando não tiver, acho que a gente espera que seja com 120 anos, mas pode ser antes. A gente tá falando de expectativa de vida de 80, né? Eh, então a gente fica muito preocupado com o futuro. E eu lavando louça lá, escutando Guns N' Roses, meu filho curtindo lá, que ele adora Guns N' Roses. O Rafa brincando e curtindo Guns N' Roses na sala. E eu chorando as pitangas, veio uma entidade. Eu sou católica, acredito no anjo da guarda, né? Mas veio na verdade, foi um pensamento que não veio da minha cabeça. Por Uma isso que eu energia falo que veio uma maior. Um energia, sopro. Deus, alguma. Que quando a gente faz medicina, quanto mais tempo na medicina, mais a gente acredita que existe coisa entre o céu e a terra. Porque a gente faz, às vezes, a mesma coisa pro paciente igualzinho, assim, mesmo peso, mesma doença. E, né, não dá As certo. Pro respostas são outro dá diferentes. super certo. Por quê? Porque era a história que aquela criança tinha que passar, né? Às Uhum. vezes a gente vê isso, né? Que tem muita coisa que a gente não é A mais B igual a C, né? Então, e aí veio essa energia falar, Lívia, para de chorar aqui. Se o futuro do seu filho pode ser uma meleca, pode acontecer de tudo, pode ficar sozinho e não sei o quê, faça o presente ser o melhor possível. Em vez de você ficar correndo atrás de 1000 coisas para otimizar e acabar estressando ele, calma, vai lá brincar com ele que ele tá lá esperando alguém para chamar. Ele não chama, ele não, não requisita por causa do espectro, mas ele tá lá. Se você for lá, ele vai se divertir, ele vai amar. E nessa hora eu parei de me preocupar com o futuro. Claro que a gente se preocupa, faz lá sua poupancinha, né? Tenta, né? Mas não tanto quanto.
Vive mais o presente um pouco, Viver né? muito mais o presente, né? Deixa que o futuro a Deus pertence. E aí, questão de 2, 3 dias depois, um amigo meu na academia caiu, bateu a cabeça, foi parar agora que tá começando a andar. Faz 3 anos isso, né? Então, assim, às vezes acontece que a gente não sabe nem o nosso futuro, né? Então, Deus mostrou muito isso. Se preocupe com o futuro, se preocupe com otimizar a mente do seu filho, sim, mas calma, não de forma patológica. Se preocupe com isso, mas para ele, tão importante quanto isso é ter a mãe presente, ter o pai presente. E presente não é presente de estar do lado, é presente curtindo. Então, curta. Curta cada palavra que ele solta, né? É muito engraçado porque, assim, eu sou pediatra, né? Cardiologista infantil, trabalho com criança. Hoje em dia eu vejo crianças de 2, 3 anos conversando, tirando um lero com você, né? É, eu acho aquilo incrível, um milagre, porque eu sei quanto é difícil para os meus filhos, né? O Lucas é faladeiro, que nem eu, mas o Rafa, então assim, eu já vejo a criança com 2 anos como milagre. Quando eu vejo o Rafa conversando, então, nossa, aí o milagre é potencializado a 1000, né? Então assim, é isso, né? Minha vida mudou, eu me apaixonei, cada ganho, seja do Rafa, seja das mães da minha clínica, porque quando eu falo mães, pais, é, muito do que eu penso de diferente é isso. Vamos deixar mais leve. Uhum. Vamos diminuir esse peso que a gente tem de, nossa, a gente tem que oferecer tudo do bom e do melhor, procurar células troncos e fazer Uhum. minicérebros. Tudo é válido. Pesquisa, eu sou, sou cientista também, sou a favor da pesquisa. Sim. Mas calma, um passo por vez, uma palavra por vez. E veio a palavra, agradece a Deus que E esse é um ponto interessante tudo. que você aborda, né? Porque parece que as pessoas ficam tentando a todo momento buscar a cura para algo que não é uma doença, não é Exato. algo que possa ser curado, né? A gente precisa entender que o autismo é uma deficiência do neurodesenvolvimento, né? Isso é uma alteração do neurodesenvolvimento, né? É um cérebro mais agitado, né? É um cérebro que hoje se vê como um cérebro mais inflamado, Uhum. né? Que, inclusive, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele tem que estar presente, essas alterações, na primeira infância. Isso é importante porque hoje em dia a gente está tendo muito diagnóstico de adulto. Sim. Mas esse diagnóstico do adulto tá vindo muito porque, que nem meu colega, né? Meu amigo, que depois que teve um filho, o diagnóstico do adulto, muitas vezes, principalmente se o adulto é de alto rendimento, né? Traz o alívio de entender o que acontece. Então, e eu vejo muito isso no autista adulto, né? Ele, quando tem um diagnóstico, ele fala, agora eu me entendo. E a família entende. E A- muitas vezes traz muitas respostas do passado, né, de fracassos em relacionamentos, em posições, sim. porque não se conhecia, né? Que a base do ser humano é essa, aprender o autoconhecimento para você evoluir, né? Não, e assim, uma coisa que ajudou muito, né, entendendo o Rafael, a gente consegue entender um pouco Sim. mais e a gente cobra menos dele. A gente fala, poxa, não tem que cobrar que ele lembre meu aniversário, que ele mande 1000 mensagens. Tudo bem, se ele mandou um parabéns, eu já entendo que já foi um esforço, É entendeu? uma evolução, né? Uma evolução. Então, assim, só que o diagnóstico do adulto tem que remeter à infância. Então, por ser um atraso do neurodesenvolvimento, é importante, né, ter essa alteração na primeira infância, Que né? não, mas também não, aquele detalhe que não pode ser traços únicos, né? Porque tem gente agora também colocando por causa de uma característica já fala, é autista. Não. Não, não, É, não é uma isso que é bom deixar hipersensibilidade. para as pessoas claro, né? Sim, Uhum. é importante, então, que 2 pontos que eu acho que é Por muito isso que a gente precisa da importante para equipe entender. multidisciplinar, né, para fazer a avaliação, né. Tem que ter, né, a rotina restrita, tem que ter a parte sensorial vem meio associado, mas é a Uhum. rotina restrita, dificuldade na inter-relação pessoal, tem que ter várias questões. E Tem juntas, as né, elas não questões podem ser sensoriais, desconexas, né. exato, algumas vão ser mais evidentes, outras menos, Sim, né, mas tem que ter juntas. E não é só o atraso de fala. Ah, atrasou a fala, será que é autista? Não. sim. Como eu falei, meu Rafa nunca atrasou a fala, ele sempre falou muito bem. Só que ele não conversa, ele tem dificuldade na troca.
né? Então hoje ele tá já com 6 anos. E a conversa, se a gente conseguir conversar, trocar umas 3, 4 palavras, ele não tem essa dificuldade. Por quê? O que que acontece no cérebro dos autistas, né? E até por isso precisa. É uma luta o diagnóstico, que não é uma coisa de um dia só, né? É, inicialmente, no período embrionário, na barriga da mãe, o cérebro está só se desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Primeiro ano, nossa, aprende um monte de coisa. Só no primeiro dia aprende a respirar, mamar, fazer xixi, fazer cocô, porque até então não fazia nada disso. Então, um cérebro muito rico, que ganha muitas funções no primeiro ano. Do primeiro para o segundo ano, essas funções vão começar a ser moldadas. O que eu preciso, o que eu não preciso. E aí, conforme vai esse molde, vai tendo uma poda neuronal, que a gente chama, que vai tirando aí, isso eu não preciso, A poda neuronal do autista é diferenciada. E aí, isso acaba fazendo com que ele tenha essas hipersensibilidades, ele enxergue o mundo de forma mais sensível. O tato, às vezes, não é como a gente sente. Às vezes, um tato é áspero. Às vezes, o tato é dor. Então, ele não vai querer o tato. Às vezes, o som, que pra gente não tá incomodando, o ar-condicionado, que a gente nem escuta direito, pra ele está vindo muito forte. E, além disso, nesse cérebro, não tem aquele on-off. A gente tá conversando aqui, eu tô eu tô te escutando sua voz, então tô prestando atenção na sua voz, não tô prestando atenção no meu tato da cadeira, né? O dele não. Então, ao mesmo tempo que ele tá escutando a voz, ele tá sentindo o tato, tá sentindo o olfato, esse cheiro de café. E é muita coisa, muita informação pro mesmo cérebro, e aí fica difícil ele focar. Então, na verdade, ele tem uma dificuldade no focar, mas aí quando ele encontra um foco que faz ele esquecer o resto, ele hiperfoca. Não larga Não também. marca mais, não larga mais. Só que uma relação interpessoal, a gente tá aqui conversando, tá fazendo caras e bocas, mexendo a mão. É muita informação. Tem micro. Até fala, mas esses 50% não é verbal. Sim. A comunicação muito não é verbal, né? O corpo O fala, né? corpo fala, né? O corpo, o jeito que você. Então, essa interpretação do que é não verbal, para eles é muito difícil. E aí, eles acabam é, tendo essa dificuldade na troca, né? Então, é muito importante a gente ensinar as crianças, os adultos, terem prazer nessa troca, né? Para que isso seja o foco deles também. E, e eu falo muito isso, a gente tem que aprender a ser leve. A mãe, a gente tem que ser mãe, a gente tem que levar para as terapias, tem que levar nos médicos, tem que cuidar direitinho. Mas a gente tem que lembrar que ainda é uma criança. A gente não tem que transformar uma. Sabe aquela história de transformar um peixe em um pássaro? Né? Vamos encher de terapia a ponto de moldar ele só para ser um pássaro? Não dá. Ele vai ser um autista a vida inteira. Então, que o autismo dele seja gostoso, né? Eu acho que a terapia é muito válida. Nossa, ajuda meu filho muito. Muito, muito, muito. Meu filho é maravilhoso, mas as terapeutas estão de parabéns, assim, os terapeutas são maravilhosos e eu gosto muito. Mas eu acho que a gente tem que falar assim, não, eu vou ter umas férias. Eu tenho direito, assim, de ir para um barzinho e terceirizar um pouco meu filho de vez em quando para alguém que saiba cuidar dele. Eu não preciso ser aquela mãe que a gente abraça tanto, que só eu sei lidar com meu filho, né? Só eu conheço. E aí acaba que a gente fica pesado e a relação fica pesada. É onde a criança vai ter prazer em ter essa relação, Sim. entendeu? Então eu penso de um jeitinho diferente, assim, Eu nessa. entendo o que você está querendo dizer, porque eu já peguei alguns casos nesse sentido, que a gente vai trocando muito, né, lá no centro de referência, inclusive, né, com mães, né, a gente conversa bastante. E assim, eu entendo os dois lados, obviamente, né, porque tem muitas mães, principalmente no caso das mães solo, né, que a gente Nossa. sabe que, assim, os parabéns pro seu marido, obviamente, que, assim, esse representou coisa que muitos não fazem, né. Infelizmente, a gente percebe que está muito ligado também, acho que ao conhecimento, como a gente pode dizer, né, a estar próximo da informação, a carga de vida também, né? O poder aquisitivo ele vai influenciar porque você tem acesso a mais informação, a mais qualidade de vida, de estudos, e as pessoas olham de uma forma diferente. Não que isso não aconteça, né, nas outras situações, mas o abandono porque idealizou aquele, ou era sem querer, né? Foi, né? Ou idealizou o bebê perfeito e não veio, e
seres do sexo masculino, não chamo de homem porque homem é aquele que honra, né, de verdade, né? Sim. Que acabam abandonando as mães, né? E aí vem uma carga muito pesada para esse tipo, para essa mãe que 24 horas por dia, 365 dias por ano, ela não tem férias, né? E para ela é muito difícil. E aí, naturalmente, o instinto leoa, né, que vai proteger. Sim. Mas eu acho que é legal você colocar isso, porque assim, a gente levando a informação, que esse é o propósito do Pode Cativar, da gente conseguir criar laço entre as pessoas, para eu criar empatia contigo, entender que você está passando um desafio e que eu posso perguntar para você como eu posso colaborar com a tua vida. E se eu puder colaborar de alguma forma, você vai dizer. Muitas vezes no começo não vai ter tanta segurança, mas se a gente cria esse vínculo com as pessoas, começa a levar informação para as pessoas, mostrando a disposição em entender o outro e colaborar com a vida do outro, a gente consegue chegar nesse ponto, né, que você está falando, da mãe poder confiar em outra pessoa, falar, olha, pode ir, curte um pouco, vai para um salão cuidar do seu cabelo para você ficar Eu também por feliz. ser gente, né? Mãe Ser também é gente, mãe é gente, gente, né, você né? perguntou: "Quem é a Lívia?" A Cadê a Lívia? Mas profissão mãe assim, não existe, né? exato, mas e é uma profissão 24 horas por dia, Sim. 365 dias por mês, mas por ano. Hum. Mas como você falou, mas eu sou pediatra e existem os terríveis 2, né. Terríveis 2 anos do casamento, que é quando a paixão abaixa e vira, né, o amor. Os terríveis 2 das crianças neurotípicas, das crianças ditas normais, que são terríveis, que é quando vem a manha, né, e que é muito difícil. E, tem o terríveis 2 que eu falo que é o segundo filho, que é quando a mãe começa a pedir ajuda pro pai, porque até um filho a gente consegue dar conta. Quando pede ajuda pro pai, começa a ter a dificuldade, porque o homem pensa diferente da mulher. Mas isso é bom, porque um complementa o outro, Ah, né. Eu falo muito isso para os meus alunos, é uma questão evolutiva, XX, XY. O XY era caça, vai, pega e volta, senão o leão te come. E o XX tinha que cuidar, pegar a fruta, tinha que saber selecionar a melhor fruta, tinha que cuidar dos filhos, ver qual que estava anêmico para dar mais comida, qual que estava roxinho para saber se estava com febre, vermelhinho, né, e aí vai, né. Então a mulher, ela tem uma questão com qualidade, enquanto o homem tem uma questão com sobrevivência, né. Então, quando vem essas situações, dos 2, todo casamento balança. sim. E aí, quando vem um especial, eu não gosto de falar, falo especial como todo mundo, né, mas assim, eu não sei se eu já comentei, depois que meu mais velho quando porque o que aconteceu? Vamos lá, vou sentar e contar, senta que lá vem história. Quando vem um especial, a vida muda. E o casamento balança. O meu casamento mesmo balançou, com toda a informação, Uhum. meu marido que viu o diagnóstico primeiro, a gente precisou esperar o término do neurodesenvolvimento para bater o martelo, né? Porque, como eu disse, do primeiro para o segundo ano, tem crianças. Eu já tive crianças que, com 4 meses, eu olhei e falei: tá com jeito que vai evoluir para o transtorno do espectro, pelo olhar com 4 meses, né? E no final, fechamos o diagnóstico. Mas mesmo assim, com 4 meses, não fechei diagnóstico. Demora, a gente precisa realmente ver o neurodesenvolvimento se complementar. Mesmo passando por tudo isso, com toda a instrução, meu casamento balançou. Meu marido deu uma saída de casa, falou, ainda mais quando vem a questão da terapia, que é tudo muito caro, é outro mundo que a gente vai entrar. Meu marido falou: peraí, não tô aguentando. Foi pra casa da mãe dele, reviu a vida. Eu fiquei na minha casa, revi minha vida, que por isso que quando você perguntou quem é você, nessa fase eu fui me reconhecer, né, conhecer cadê a Lívia que gostava de forró, que agora porque aquilo que eu falei, de repente eu estava com 2 filhos, meu marido saiu de casa, e hoje é um paizão, maridão, parceiraço, mas teve esse Mas teve um balanço, momento. teve, entendeu? Todo casamento Sim. tem esse balanço. O que é importante é isso, a gente aprender a se rever, né, rever a vida e se for dar certo o casal, como a gente deu, graças a Deus, de se reencontrar, de quando eu me reconheci, o meu marido se reconheceu também, e a gente viu, poxa, separados, a gente tem tempo para. Ele tinha 2 dias da semana que ele ficava sozinho para fazer o que ele quisesse, eu tinha 3 dias da semana, a gente dividiu os dias, né? Em que ele ficava com as crianças e eu tinha o meu tempo para ser Lívia. Quando a gente aprendeu a voltar a ser a gente se reviu de novo como a gente era antes do casamento, né. E a gente voltou a se reapaixonar, então foi muito bom. Assim, é horrível falar isso, mas foi muito bom. Foi uma Mas desconstrução para uma para construção. reconstruir, exato. Só que foram 3 meses, parabéns para as mães solos.
em que foi barra, eu perdi 10 quilos, que não foi totalmente mal, mas só de cuidar de criança. E sobe escada e pega, fecha, desce escada. Eu preparava a comida deles, já não estava mais com fome, porque ficava provando e já era tanta coisa que tinha que fazer, e faz tarefa, e prepara uniforme, e não sei o que. É muito difícil, sozinha, sabe? Não ter um marido para virar e falar assim, me ajuda aqui, né? Então, foram 3 meses, e ainda meus pais nesses 3 meses estavam viajando, né? Então foram 3 meses que eu tava realmente solo, que eu falei, gente, como essas mães aguentam? E eu ainda tenho, como você disse, né? Tenho um carro, não pego transporte Sim. público, né? Tenho convênio, não é fila SUS, que é difícil, né? Apesar de ser um serviço que em poucos países se tem, né, de acesso à saúde, porque a maioria dos países não tem esse acesso público, mas é um serviço que está inchado, inflamado, assim, Uhum. tá com muita gente, então é fila e tudo mais. Então foram 3 meses muito difíceis. Parabéns. Seja mãe solo ou pai solo, né? Que eu tive já pais solos. São menos, infelizmente, É. né? A mulher acaba ficando mais com essa questão do abraçar a família. Aquilo que eu falei, a mulher é mais qualidade, o homem é mais sobrevivência, né? Querido, vai comprar manteiga no supermercado? Ele vai e compra manteiga e volta, mesmo que ele tenha usado o último rolo do papel higiênico. Se o objetivo era aquele, é aquele que ele vai cumprir. Sobrevivência antes de tudo. Fica com as crianças? Fico. Vai ser miojo e salsicha. Mas chegou vivo até o final do dia. Tô com 3 homens aqui em volta, daqui a pouco eu apanho. Mas brincadeiras Sim. à parte, né? Então, assim, todo casamento, nesses terríveis 2, dá uma balançada. Eu acho que é importante a gente, né, rever. Se for fazer bem, volta. Se não for fazer bem, separa. Mas é importantíssimo isso que você falou. Tem que ser homem. Sim. Saiu, é pai. Se separa da mulher, não da criança. Nunca, né? Até porque a gente tem informação em alguns pontos, né? Nada é tão definitivo no autismo, né? Tudo é muito novo, né? Sim. Mas pelo alguns estudos que eu tenho visto, que muito da carga genética está ligada à carga genética que vem do homem. Alguns estudos já têm tendencionando a isso, né? Então, ou seja, não há uma responsabilidade de quem Não, fez. imagina. Porém, você participou muito ali, então, meu amigo, segue e Exato. mantenha, né? Se, 50% é ele, entendeu? né? 50% é da mãe, 50% é Então você do tá ali homem. na contribuição e assim, acho que é quebrar um pouco essa mística, né? Que é um peso, que é um fardo, pelo contrário, o que você disse, você ó, é dar os suportes necessários. Todas as pessoas precisam de suporte, né? A criança começa a engatinhar, para ela andar, ela precisa que você pega na mão dela, para ela começar a sentir firmeza. Óbvio que são tempos diferentes, né? Para cada um executar a mesma tarefa. Sim. Talvez não chegue a executar de uma forma, mas pode executar outras tarefas que pessoas típicas, né, ditas normais, né, que o normal é bem controverso, né, que não vão conseguir executar, né? Como a gente fala, por exemplo, nas hiperhabilidades. Mas a gente também não precisa só romantizar em cima disso, porque também vira aquela modinha, né, que Ai, eu quero como ter ele é meu filho inteligente. inteligente como um autista. Outro dia eu ouvi isso daí, uma mãe falou, eu queria ter um filho autista, porque eu acho tão lindo. Não, não é nada lindo, é um baita no desafio. E mesmo no nível 3 de suporte, ele tem muito para entregar, tem amor, tem carinho, é só saber fazer a troca. Né? Exato. A gente fez a conversa com a Keila no Ferrari no outro episódio, e que ela fez um livro, né, sobre Dance com Ele, né, o nome do livro, que é a troca, a interação pela dança entre mãe e filho. E que eu achei assim um espetáculo quando eu tive contato com esse livro, Hum. porque é o que você disse, né, o corpo fala. Então, fazer o corpo falar, as mães entendendo isso, os pais, a família, os amigos ao redor, parar com o julgamento de achar que porque é uma criança autista é porque está mimada, porque está faltando cinta, porque está faltando educação, é porque vários porquês, várias respostas, mas a única certeza que a gente tem é que precisa dar amor, como todo ser humano. Exato. E quanto mais amor você tá, mais ele vai querer interagir com a gente. Mais ele vai querer estar nesse mundo, assim, não só dentro, né, do pensamento dele. Então, assim, como eu disse, a gente tem que entender, ver a criança, entendendo as necessidades delas. Eu falo muito isso, a gente tem que ver as diferenças para pôr condições diferentes para ficarem iguais, né? Sim. Então, eu acho isso muito importante. Equidade, né? Equidade. E aí, conhecendo o seu filho, porque cada filho, cada criança vai ter, Sim.
né, sua especialidade, sua dificuldade, seja com som, seja com cheiro, seja com luz. O Rafa, por algum tempo, teve com luz, não conseguia Uhum. sair de casa. É, seja lá o que for, se a gente entende, a gente respeita. Eu acho que o respeito é o principal. Vamos respeitar. Se nesse momento ele está em crise, o que que vai ajudar? Como que a gente vai poder ajudar? Né? Identificar o que que foi o causador, né? E respeitar. Calma, né? Não é ficar falando calma para criança, mas acho que principalmente é falar calma pra gente, né? Pra gente, calma, não vamos entrar em crise junto, né? Porque quanto mais a gente deixar o ambiente tenso, que é um momento tenso, Sim. mais a criança vai desregular. Isso você falou interessante. Nós estávamos numa ação no final de semana com crianças autistas, né, em prol da causa no Abril Azul. E as mães acompanhando, né, tinham pais também. E num ambiente que tinha outras pessoas que não eram acostumadas, né, a lidar. Sim. E as crianças começaram, e a gente precisava esperar, que tinha né, teve uma hora de antecedência, então você imagina uma hora para as Nossa. crianças. Mas eram crianças. E as pessoas começaram a ficar lá, aí agora, ai meu Deus. E aí você vê aquele desespero no olhar da mãe, que isso que mais me incomoda. As pessoas ao redor, elas têm que conseguir ter a empatia o suficiente de entender a mãe. Ela está em desespero não pelo filho ali, ela está em desespero por vergonha, muitas vezes, das outras pessoas, né. E eu falava para as pessoas ali naquele momento, eu falei: "Gente, são crianças, eles vão correr, eles vão ficar impacientes, são crianças, não tem, né, nada, o autismo não é um ser, o autista não é um ser de outro planeta que chegou na Terra", Nossa, você tocou em 2 né. pontos muito importantes, né. Eu acho assim, um ponto é, né, eles têm as estereotipias, né, que Sim. faz parte dos interesses restritos, da forma que eles se encontram como regular. Meu filho tem muita ecolalia, que é ficar falando, 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 falando. Então ele repete tudo que ele viu, que ele pensa, ele não conversa, mas fala muito bem. Ficar bloqueando a ecolalia vai vai fazer com que ele desregule. E aí, se ele desregulado, não aprende nada, né. A gente tem que sim procurar adaptar para uma forma mais adequada Trazer para para o padrão de ele conseguir ficar na sociedade, né. escola, padrão da sociedade e tudo mais. Porém, eu não acho que a gente tem que ficar bloqueando o tempo todo. Se não tá fazendo mal nenhum, ele adora ficar girando. Não tá fazendo mal nenhum, se ele tivesse aqui nesse momento, a gente sem dar muita atenção pra ele, conversando, ele ia estar girando aqui. Tá fazendo mal pra alguém? Não. Pra que que eu vou ficar Se segurando? ele não for se machucar só, né, a gente tomar cuidado, vai Exato. cair, bater a Ficar de olho se cabeça. não se não machuca e pronto, né, deixar ele tá feliz, se ele tá lá Sim. se rindo, não é que ele tá abandonado, ninguém tá dando atenção pra ele. Ele não quer atenção nesse momento, ele quer ter o momento dele de se regular girando, É uma forma também de não explodir, de né. regular o cérebro dele, que tá lá Uhum. com muita informação, porque tem luz, tem som, tem não sei o quê, e ele quando gira, aquilo regula ele, acalma ele. Aí daqui a pouco ele vem aqui e conversa comigo: "Mamãe, me ajuda nisso. Mamãe", ótimo, Sim. entendeu? Então acho que a gente tem que aceitar essa parte de regulação cerebral deles, Eu né. vi uma professora, não sei se você viu, tá até aparecendo recorrente agora, pelo jeito foi esses dias, o Instagram tá entregando a todo momento. Uhum. Ela, um dos alunos, né, autistas, e aí ele começou a balançar muito a perna. E aí, ao invés dela tentar bloquear esse balanço, né, ela colocou um elástico na Dá outro cadeira. foco, eu faço isso. Aí ele ficou Tenta com a perna presa no elástico e mexendo, manteve o movimento, né, mas criou uma outra ferramenta exato, para, né. Os né. poppets lá, que o pessoal usa muito hoje em Ah, dia, sim. até como brinquedo, veio inicialmente para isso, né, a pessoa se regular no movimento, né. Então esse é um ponto que eu acho que é importante, respeitar a regulação cerebral de cada um, e se estiver atrapalhando, for alguma regulação muito inadequada, aí sim que a gente vai intervir um pouco mais, né. E a segunda coisa é trabalhar muito com as famílias, mãe, vô, vó, Sim. né. Eu acho que família é essencial, né. Por quê? É isso que eu vejo. As mães têm medo da sociedade, têm medo. É medo, não é nem vergonha. A palavra maior, eu acho que a palavra é muito medo. É medo de ser Medo julgada, de né. ser julgado, medo de incomodar o outro, sabe? Então, o que acaba acontecendo? Então, vou isolar. Tenho medo de ir no shopping, porque eu sei que ele vai ter uma crise, vai gritar e não sei o quê. Primeira crise no shopping do meu filho foi a gente estava levando para ver o Papai Noel, ele não gostou, porque dava ambiente música, né, sininho e lá. Ele começou a gritar. E claro, ele não ia gritar só. Ele gritou: "Socorro, polícia". E
E nessa de dar socorro polícia, aparece já o primeiro segurança, né? E é claro que o carro não estava do lado do Papai Noel, estava do outro lado do shopping. Foi o shopping inteiro atravessando e o segurança se acumulando atrás de mim, né? No socorro polícia. E aí ele aprendeu que isso chama atenção. Então, aí sim que ele abraçou o socorro polícia dos 2 aos 3 anos e meio, onde a gente ia, se ele se regulava e era o jeito dele explicar que aqui não está agradável para mim. Não é que ele estava com manha, Sim. não adiantaria bater. Né, eu fui aprendendo com os terapeutas, por isso que eu falo que os terapeutas ajudam muito a gente, que aquilo estava regulando ele, que aquilo estava desregulando ele, perdão, e que o socorro polícia era uma forma dele falar, me tira desse ambiente que está agressivo comigo, né? E aí eu fui aprendendo cada vez sair um pouquinho, a gente sai meio que preparado para voltar para casa já, né? Só que a gente sai. O que não dá é para não sair. Então eu falo muito para minhas mães, vocês têm que ir tentando, né? Deu errado? Poxa, pena, não olha que deu errado. Poxa, outro dia a gente foi no shopping assistir Mario Bros, que o meu mais velho queria. Aí eu falei assim, então vamos. Fui eu e meu marido, Vinícius, pega o carro, você vai com um carro, eu vou com outro. Se o Rafa não tolerar o som do filme, né, a gente pega, um sai, enquanto o outro fica com o mais velho, porque o mais velho também tem direito a ter uma vida, Sim. né, assistir um cinema, coitada também, né? Então, assim, a gente combinou, a gente já vai combinado. Ah, deu certo meia hora e teve que ir embora? Poxa, deu errado. Não, não deu errado. Deu certo por meia hora. A gente tem que começar a ver o copo sempre meio cheio. Esquece a parte meio vazia, que a gente tem muito, né? A gente sempre, o grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente sempre vê o copo meio vazio. Não, vamos ver o copo meio cheio. Deu certo por meia hora. Depois vai dar certo por uma hora inteira. Nesse dia deu certo o filme inteiro. Chegamos lá, tem até que agradecer o cinema. Tinha um cara responsável para crianças atípicas, não só atípicas, né? Para adaptação. Inclusive. Desculpa perguntar, foi no Shopping Dom Pedro? Não, foi no Galeria. Na galeria, tá. Foi no Galeria. Vamos falar aqui, Gente, fazer um merchanzinho. Não, porque o mas foi shopping. maravilhoso. Vou te falar, porque o Merece. Shopping Dom Pedro ele fez essa ação e o pessoal do marketing consultou a gente lá sobre até a questão dos abafadores e tudo mais, né? Como foi, né? Eles estão preocupados. Isso é muito legal. E foi maravilhoso, porque assim, assim que eu cheguei lá, né? Acho que, se eu não me engano, a entrada do Rafa foi de graça e a minha foi meia. Eles não tinham abafador, eles tinham um fone. Aí, onde coloca a Coca-Cola, eles tinham uma estrutura para pôr o celular. Não sei se você já viu isso. Muito legal. Porque assim, eu tô falando de autismo, mas vamos falar de tudo, né? No celular, você escolhia qual que era a sua necessidade especial. Se você era cego, no fone ia vir audiodescrição. Né? Se você é surdo, vinha Libras. Ai, maravilhoso. Nossa, me emocionei. Que legal. Foi muito legal, foi muito legal. Aí o Rafa começou com fone, mas para abafar mesmo o som. Como abafador. Né? Mas aí, no meio do cinema mesmo, ele já foi tirando, ele foi desensibilizando. Inicialmente ele não queria tirar. Depois ele foi tirando aos poucos. Então, é isso que eu falo, a gente tem que se arriscar um pouco. Isso aí é promover a acessibilidade, olhar para a acessibilidade como um todo, né? É o que a gente fala, promover as necessidades específicas de cada indivíduo, respeitando as individualidades, né? E aí fazendo essa construção, porque o ser humano é diferente. E a vida é feita de experiências de acertos e erros, né? Aí entra até na sua área, eu costumo dizer que a gente não deveria seguir a questão do batimento cardíaco. Que a vida é feita de alto e baixo. O dia que ficar retinho, ferrou. Morreu. Tá morto, né, doutora? Com certeza. No dia que ficar retinho a linha, estamos lascados, né? Você falou, suporte, a gente tem que dar suporte. A gente não dá suporte para todo mundo? Eu não tô usando suporte do óculos. Sim. A gente não dá suporte. Quebrar a barreira. Você falou das crianças, um dia a gente vai precisar, se Deus quiser e eu não morrer jovem. Se tudo der certo, a gente vai ser pessoa com deficiência, né? Mobilidade reduzida. Em algum momento vai acontecer, se Deus quiser, amém. Sim. Né? E fui convidada para uma empresa para falar sobre como incluir os autistas na folha de pagamento, até porque para eles é interessante, e eu achei isso maravilhoso, porque o desemprego no autismo é muito alto ainda. Achei que foi todas as áreas PCDs, infelizmente, temos uma barreira absurda. Terrível, ainda tem muito que crescer. Mas nessa conversa, que foi uma conversa, né, com a empresa, com vários funcionários da empresa, viu muita curiosidade, achei muito interessante o interesse das pessoas e tudo mais. Mas eu falei, quando a gente entra numa empresa nova,
A empresa não dá um suporte, um supervisor que vai te ajudar Sim, a aprender as atividades? Por que não vai dar um suporte para adaptar o autista ao para ambiente. ao ambiente, até aquela rotina virar uma rotina restrita dele, né? Porque eles gostam dessa rotina restrita, essa rotina. E ele ir lá trabalhar feliz e contente, como a gente falou antes da síndrome de Down, e tá lá fazendo a sua atividade, né? Nível 1, nível 2, quando a gente fala de níveis de suporte, que Sim. um tem pouco, necessita de pouco suporte, 2 um pouco mais intensiva, o suporte nível 3 já é mais complexo, essa inclusão, né? Que o suporte é mais contínuo. Mas assim, o nível 1, o nível 2 já dá pra gente começar a pensar nisso. Tem uma empresa, inclusive, de onde é? De outro país. Specialized, sei lá, uma empresa que veio, acho que é da Holanda, que veio, tá em São Paulo, fazendo exatamente essa adaptação. Treina o profissional autista para a atividade que vai ser feita na empresa, depois treina quem vai ficar no setor dele para lidar com, poxa, teve uma desregulação e tudo mais, como que eu vou lidar, Sim. né? E depois fica um tempo nessa adaptação, nesse suporte. A gente vai ter supervisor para a pessoa neurotípica, porque não vai fazer uma supervisão para o neuroatípico, né? Sim. Para o atípico na introdução, na integração dessa É pessoa. promover a inclusão de fato, né? Eu acho que a Exato, inclusão, incluir é olhar para a pessoa, exato, né? Paro de olhar pro com e olho para a pessoa, né? A exato, gente tem esse péssimo hábito, como você disse, né? Olhar para o copo meio vazio, né? O que está me faltando, mas tem tanta coisa que sobra, tanta coisa que exato. a gente pode fazer. E aí eu acho que uma coisa muito bacana que a gente não pode deixar de mencionar, a Vitavi, Ah, Vitavi, Vitavi, que é um meu espaço. novo filho. Seu novo filho, porque isso é importante, porque assim, né, no meu entendimento, né, e com todo mundo que eu já conversei sobre autismo, com as OSCs aqui em Campinas, né, com os profissionais, e assim, o suporte, ele é muito necessário, as terapias, né, e não faz mal para ninguém, né, mesmo eu tendo ou Exato. não, e assim, ela deve ser contínua durante a vida, guardadas as devidas proporções, mas que ela faz uma diferença lascada no final da história, no Faz. adulto, né? E A assim, intervenção precoce muda pra caramba. Conta um muda. pouquinho pra gente como que é lá na clínica, o que que você já Não, tem de independente experiência de lá. clínica, né, que eu acho que assim, todas as clínicas a gente tem que trabalhar muito juntos, porque não tem, a gente tá com pouco profissional no Sim, mercado, já vamos ouvi dizer isso assim, também, viu? entendeu? Então assim, não Fono é a minha principalmente, né? clínica, clínica X, Y, Z. Eu acho assim, o que é importante nas terapias, que é a única coisa que eu fico um pouco preocupada, é encontrar essa linha de equilíbrio, né? Sim. A terapia é importantíssima, quanto mais precoce melhor, sim, mas uma coisa que eu aprendi muito quando a terapeuta começou a ir lá em casa, né? Meus pais começaram a ver como eles agiam. Meu sogro que tinha uma dificuldade de lidar com meu filho, começou a não ter tanto medo, sabe Uhum. assim? Então, assim, quando a gente integra a família na terapia, a, a convivência com a criança fica Sim. melhor, então isso ajuda muito, né? Então, esse suporte da terapia, ensinar a família a se integrar com a criança, né? A criança tem que se integrar com a família, acho isso muito importante. E a linha tênue é isso: quanto da terapia está ajudando e quanto está em excesso também, né? Pouca terapia faz mal, Sim. muita terapia também estressa a criança, né? Falar, por exemplo, terapias que todo mundo fala, né, de 20 a 40 horas de estímulo e lá, lá, lá. Acho, sim, 20 a 40 horas de estímulo. Não necessariamente 20 a 40 horas a criança numa sala fechada, que Uhum. talvez isso por semana estresse a criança, né? Então, assim, Estressa qualquer um, né? A gente qualquer faz isso um. 40 horas semanais trabalhando, já fica Já é estressado, né? Então difícil, imagina. né? Então, assim, eu vejo muito assim, tá, mas vamos ensinar a família também? Porque não que a família tem que ser terapeuta, não. Família é família, mãe tem que beijar pezinho, né? Morder barriga. Acho que assim, a gente tem que ser Uhum. família. Mas pra quando eu não tiver com a terapeuta do meu lado, como que eu vou agir? Terapeuta me ensina. Isso ajuda muito. Essa orientação parental, orientação na escola, como Sim. os professores têm que agir, é muito importante. Né? Então, acho que isso não é só a terapia, essas horas que o pessoal fica, nossa, mas a criança faz tantas horas. Não é só a criança. Né? Tem que Sim. deixar claro isso, né? Tem que ser a criança, tem que ser a escola, tem que ser todos os meios. Né? Eu vi outro dia alguém falando, foi numa pós-graduação que eu tô fazendo, né? Até o tio da Kombi tem que estar envolvido, né? Tem que a gente tem que perguntar como que é e ajudar para adaptar os ambientes à criança, né? E também a criança começar a querer
interagir dentro desse ambiente que é mais calmo e tudo mais. Então, acho que é importantíssimo trazer tudo isso. É tanto assunto, É promover a inclusão né? através do ambiente, E né? aí, aquela questão do especial que eu comecei, nem falei, foi muito bonito. Nessa fase aí, que eu tava num furacão com o meu casamento, teve um dia que o Rafa entrou em crise por causa de um brinquedo que o Lucas estava brincando. E aí o Rafa começou, né, ficar agitado, só que ele não tava em crise ainda, eu tava pré. Aí eu virei e Uhum. falei assim, Lucas, dá esse brinquedo pro Rafa, porque ele vai entrar em crise, eu tô sozinha, eu tô cansada, o Rafa é especial, né, deixa pra ele o brinquedo. E o Lucas tinha 4 anos, o Rafa tinha 2. O Lucas saiu chorando, né, pô, tô brincando aqui, tem que abrir mão do meu brinquedo, saiu chorando pro quarto. Quando o Rafa se acalmou, eu fui lá, Lucas, desculpa, eu sei que você estava entretido com o brinquedo, é que seu irmão é especial e não sei o quê. Ele virou pra mim e falou assim: Mamãe, todo mundo é especial. Eu também tenho minhas dificuldades. Eu também preciso de algumas questões de suporte, né? Não falou suporte, ele não usou essa palavra. Mas que eu também sou especial, todo mundo é especial, todo mundo tem dificuldade. Foram 3 frases que eu falei assim, gente, o menino de 4 anos tá me dando um tapa na cara e Fantástico! me ensinando. Fantástico! Nesse sentido, eu tenho certeza que veio da escola, porque não fui eu que ensinei isso pra ele. Né? Isso Mas aí eu lembra achei quando você falou daquela maravilhoso. luz, daqueles anjos da guarda? São eles operando. E é isso que a gente precisa também, né? Entender. Obviamente, eu sabia já do contexto, eu já vi sua palestra, né? Sei como faz. Então, por isso que até não intervi antes, né? É, Mas que isso eu tenho brigado há muito tempo, desde quando eu entrei, com as nomenclaturas. Parece tão pouco para as pessoas falarem, ah, nossa, mas é só um nome, só falei errado. Não, você não só falou errado. Você pode ter afetado uma outra pessoa que você nem imagina. E dói muitas vezes no coração, né? Porque você falar que um filho é especial, o outro vai falar, eu não sou. Então não existe pessoa especial, existe uma pessoa, né? exato. Com necessidades específicas. E é aquilo que eu falei, é importante isso, a família. Então, assim, abraçar a criança autista, ou a pessoa autista da sua família é importante? É. Mas a mãe, ter o tempo pra ela ser mãe, para ela ser ela, pra ela ser mulher, né? O pai, ter o tempo pra ele ser pai, ser ele, fazer os hobbies. A criança, os irmãos, ó, aquilo que eu tava falando pra você. Pôr holofote também nos outros, Sim. né? Porque aí a família vai conviver melhor, vai ter um ambiente familiar melhor, menos pesado, mais interessante para a criança interagir. Acho que a gente começar isso vai ser assim, a partir de tudo, né? Ou seja, tudo é necessário. E eu tô falando assim, tá, tô falando no tema autismo, mas em todos os temas. Uma criança pequena, um idoso que tá precisando de ajuda, né? Um adulto que, Sim. na verdade, Uma não palavra. tô, O assim, ser humano. um ser Olhar para o ser humano, humano. exato. Um adulto que não tô falando nem de. Um adulto que tá estressado, né? Todo mundo, como disse o Lucas, com Uhum. sua sabedoria de 4 anos, todo mundo tem suas dificuldades. Todos somos especiais. Todos somos especiais. Então, E tirar um esse é, tempo o- pra gente é e esse é o importante. propósito desse podcast. Quando nós pensamos em cativar, foi por isso, né? Que a gente consiga mais cativar as outras pessoas, que a gente consiga criar mais laços, mais vínculos, e as pessoas passem a compartilhar mais a vida, um Exato. cativando o outro e sendo tão importante um pelo outro, né? É. Essa é a ideia da gente conseguir, e até por isso eu te trouxe aqui, te pedi encarecidamente se você podia vir e dar um pouco dessa sua luz, porque é isso, a gente precisa estar mais unidos cada vez mais para poder quebrar essas barreiras. Aqui, através de informação, a gente vai usar as ferramentas que a gente tem, as armas que nós temos, e eu acredito muito nessa arma, que é a informação, né, de a gente ter, por exemplo, esse instrumento que é o podcast hoje, e aqui eu já vou fazer um agradecimento especial para o Duca, né, o pessoal aqui do Duca Podcast, Maravilhosos. uma baita de uma estrutura fantástica, equipamentos de qualidade, primeiro mundo, para quem quiser gravar, viu gente, quem tiver procurando o local para gravar o seu podcast com qualidade, aqui ó, Campinas, Duca Podcast, vai por mim, não vão se arrepender. E aqui a vibe é diferente, hein? Com uma luz fantástica, inspira a gente a entregar o nosso melhor. Isso que é o mais vantajoso para todos. Então pega a visão aí e manda para cima, beleza? E vem com a gente que vocês vão gostar. Ó, não esqueçam, Duca Podcast, beleza? E Lívia, nosso
tempo, infelizmente, é tão curtinho, mas que não é único, porque assim, é só uma experimentação de quem é a Lívia, porque essa profissional fantástica, empreendedora, né? Porque se reinventa também, professora, doutora, empreendedora, mãe, acima de tudo, esposa, Não. enfim, filha. A gente só tem a agradecer pela tua luz, por você ter trazido esse brilho tão bacana para a gente, ter trocado um pouco. Eu falo que assim, as pautas que a gente pensa e constrói, elas caem. E eu, não, eu fiz questão, juro para vocês, eu mostrar a colinha, você não tinha pauta aqui, porque eu já tinha visto a forma como você entrega, e é tão espontâneo que eu acho que é isso que as pessoas precisam um pouco mais, entregar as coisas de forma mais espontânea e cativar os outros, sendo gente de verdade, com o coração aberto. Então, só gratidão para você por ter feito essa entrega tão bonita para a gente hoje e conta com a gente no que a gente puder sempre, né, construir. Estamos à tua disposição. Muito obrigada. Só terminando, acho que o principal é a gente respeitar as dificuldades dos outros, né, para poder incluí-los. Então, acho que é isso que a gente tem que sempre estar abraçando, né, com conhecimento, sem conhecimento, respeito, né? Acho que é o que a gente mais quer na vida, né? Muito obrigada mesmo pelo convite. Muito gostoso aqui poder conversar de um assunto que eu estou apaixonada cada dia mais, né? E vamos fazer parcerias aí para desenvolver aí muitas ideias aí nesse meio também, né? Para ajudar a acessibilidade de informação. A clínica VitaVi fica em Campinas, aqui no Chapadão, aqui pertinho, inclusive, né? Próximo da escola de cadetes, né? O telefone 19 98304 8000, tenho minha colinha aqui no celular para lembrar, né? Tem o nosso Instagram, Espaço VitaVi, @Espaço VitaVi, né? Que eu sou um pouco difícil aí de encontrar. Fica na rua Sampaio Vidal, 113, Chapadão, aqui em Campinas. Podem entrar em contato, nem que seja só para uma conversa. Eu adoro conversar com as mães, acalmar um pouco o coração das mães nessa fase de diagnóstico. Calma, a gente vai chegar lá e o seu filho vai chegar lá também, com amor. Com certeza, gente. E é isso aí. Com vocês foi mais um Pode Cativar, trazendo informação para a gente quebrar as barreiras e promover a inclusão. Lembrem, aqui não tem mimimi, não tem lacração. É só informação para a gente criar laços e fazer uma sociedade mais justa e inclusiva. Tá certo? Vem com a gente. Se gostou, curte, comenta, compartilha, manda para os amigos. Ativa o sininho aí para poder receber os novos episódios, que ainda tem muita coisa boa pela frente. Tá certo? Fechou? Tamo junto? Valeu, gente. Fiquem com Deus e até mais.